Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come virá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais um lecionário, por favor. Queridos irmãos sacerdotes, diácono, querido povo de Deus, estamos participando da solenidade do corpo de Cristo, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em festa. Nós, sacerdotes, precisamos aqui renovar o nosso compromisso com Jesus na Eucaristia, amarmos ainda mais o Senhor na Eucaristia, mas não somente nós, sacerdotes, porque a Eucaristia é um dom para a Igreja, é um dom para todo o povo de Deus. Por isso, querido povo de Deus, queridos peregrinos que estão aqui no santuário, quem está em casa, renove o seu amor por Jesus na Eucaristia. Não foi à toa que o Senhor deixou este mandato para os seus apóstolos. Fazei isto em memória. Fazei isto em memória de mim. E toda vez que o fizerdes, nós estaremos
fazendo, celebrando, e precisamos fazer isso, foi mandato de nosso Senhor, até que Ele venha, até que Ele volte. Então nós, Igreja Católica Apostólica Romana, celebramos a Eucaristia até que o Senhor venha em definitivo. O Senhor já veio em definitivo? Por isso que nós celebramos a Eucaristia. Memória, memorial. Memória é a primeira palavra que eu gostaria aqui de partilhar com vocês. Está na primeira leitura. Moisés, liderando o povo de Deus para a terra prometida, conduz o povo, um povo de cabeça dura. Tem alguma semelhança conosco ou não? Acho que tem, né? Moisés liderando aquele povo que muitas vezes murmurou, aquele povo que deu trabalho para Moisés, que deu trabalho para Deus. Mas Moisés, na primeira leitura que escutamos, do livro do Deuteronômio, capítulo 8, já começa dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. O que é a Eucaristia, senão a memória, o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Moisés relembrava o seu povo do caminho que o povo havia feito, do quanto Deus foi generoso, do quanto Deus foi bom para com o seu povo, foi clemente, foi misericordioso. Meu irmão, minha irmã, olhe para a sua história, olhemos para a nossa história, que é a história do povo de Deus. Vamos fazer memória dos feitos do Senhor. Fazemos memória do povo com o povo de Deus, que viveu no deserto, que passou pelo deserto, mas que foi assistido por nosso Senhor. Tenho certeza que no seu deserto, você também foi assistido por nosso Senhor, não foi? Façamos memória disso. Participar da Eucaristia é fazer memória do quanto Deus foi providente, foi misericordioso, Ele nos sustentou, nos sustenta e nos sustentará. Fazer memória, não esquecer da nossa história, não esqueça da sua história. Não esqueça, nosso Senhor te acompanhou, te acompanha. Nosso Senhor cuidou de você, cuida de você, cuidará, amém? Cuidará. Fazer memória. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1103, falando a respeito de memória, falando a respeito da liturgia da palavra, diz assim: na liturgia da palavra, o Espírito Santo lembra a Assembleia tudo quanto Cristo fez por nós. Segundo a natureza das ações litúrgicas e as tradições rituais das igrejas, uma celebração faz memória das maravilhas do Senhor. Numa anamnese mais ou menos desenvolvida, o Espírito Santo que assim desperta a memória da igreja, suscita então a ação de graças e o louvor.
o que é Eucaristia, memória, memorial, mas não uma memória de uma foto do passado, mas é uma memória que se torna presente, o Cristo Salvador, o sacrifício de Cristo. Dom Henrique Soares da Costa usava uma palavra, né? A presentificação. É memória, mas é Cristo presente, aqui. Mais uma vez, Ele se sacrifica por nós, Ele se doa a nós. E o que deve suscitar em nós, nos ensina o Catecismo, uma profunda gratidão, ação de graças e louvor. Nós estamos aqui para louvar o Senhor presente na Eucaristia. Nós estamos aqui para bendizer o Senhor presente na Eucaristia, fazer memória e louvá-lo e agradecê-lo, porque o pão do céu é a nossa salvação. Estamos aqui para louvar o Senhor que percorreu um caminho, memória, com o povo de Deus, que caminhou e também caminha conosco. Louvemos o Senhor, agradeçamos ao Senhor. Os nossos irmãos aqui da comunidade Canção Nova, voluntários, fizeram o tapete, do qual nós poderemos depois contemplar, e o Cristo, na Eucaristia, passará ali, por ele, até o rincão. Por que fizemos o tapete? Para honrar a nosso Senhor, para louvar a nosso Senhor. É uma tradição muito bonita aqui do nosso Brasil. Alguns países não têm, né? Não sei se você sabe, não é em todos os lugares não. Mas no Brasil, nós honramos o Senhor também através dos tapetes, louvando, bendizendo as maravilhas do Senhor em nossa vida. Mas atenção, é bonito sim fazermos os tapetes e vamos continuar a fazer os tapetes, minha gente, para honrar a nosso Senhor. Mas nosso Senhor quer contar também com você, que você seja o mais belo tapete, amém? Capriche então. Como ser um bom tapete para nosso Senhor, se não é vivendo a sua palavra, se não é vivendo a Eucaristia, nos alimentamos dele e precisamos nos tornar semelhantes a ele. Memória é a primeira palavra. Que você seja o mais belo tapete para nosso Senhor. Depois da palavra memória, na segunda leitura, uma palavra que se destacou aqui, que eu partilho com vocês, é a palavra comunhão. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, essa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde ali ele também já tinha apresentado o primeiro relato a respeito da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O primeiro escrito foi de São Paulo. Os evangelistas escreveram depois a respeito da instituição da Eucaristia. E discorrendo ainda sobre a instituição da Eucaristia, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: o cálice da bênção e o cálice que abençoamos, ou seja, ele está falando da Eucaristia, da Santa Missa, o pão que partimos, não é a comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão, e todos nós somos um só corpo, pois participamos deste único pão. A segunda leitura fala de comunhão, fala de unidade com o vinho, com o sangue de Cristo, união com
o pão com a carne de Cristo. Ao recebermos, nós nos tornamos um com Ele. Comunhão, comunhão. Meus irmãos, o que nós precisamos, se não é a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa união com Deus, é ou não é verdade? Você não quer se unir a Deus? Sim ou não? Comunhão. O que é a Eucaristia? Comunhão. Nos unir a Deus, nos unir a nosso Senhor. No Antigo Testamento não havia essa possibilidade, ou era reservada a alguns, aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, onde eles ofereciam ali os sacrifícios. Mas a partir de Cristo é possível a comunhão. Todos têm acesso a nosso Senhor. Memória, comunhão, intimidade com Deus, intimidade com nosso Senhor. Falando a respeito de comunhão, Catecismo da Igreja Católica, ensinamento da nossa Igreja, parágrafo 27. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, a essa sublime vocação, a nossa união com Deus. Já estamos perfeitamente em comunhão com Deus? Ainda não, né? Mas na Eucaristia nós podemos. Até que Ele venha, ou até que nós partamos para estar com Ele, aí sim, não é? Mas até lá, Eucaristia, comunhão com Ele na Eucaristia, é a vocação, é a dignidade humana, consiste, a razão mais sublime da dignidade humana consiste na vocação à comunhão com Deus. Nós somos chamados, né? Quem se casou aí, você é chamado sim à comunhão com a sua esposa, com o seu cônjuge, né? Com o seu marido. Mas a nossa vocação, por excelência, é a comunhão com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? É a sua vocação, bendito. É a sua vocação, bendita. A nossa vocação é a nossa união com Deus, nossa intimidade com Ele. Continua o Catecismo. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe, é só porque, criado por Deus, por amor e por Ele, e por amor constantemente conservado, nele pode viver plenamente segundo a verdade. Se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador, a vocação é estar com Ele, a vocação é a comunhão com Ele. E isso é possível através da Eucaristia. Através da Eucaristia, comunhão com Ele, buscar ainda mais a comunhão com Ele, na oração e, sobretudo, através da Santa Missa. Por isso que não devemos participar de qualquer forma, não é? Da Eucaristia, porque é memória das maravilhas que nós fazemos dele na nossa vida, porque é comunhão. E a última palavra que eu partilho com vocês está no Evangelho, claro, quando Jesus continua a falar ainda sobre comunhão, dizendo que Ele é o pão vivo descido do céu. Ele é verdadeiramente carne e sangue, vida para o mundo. E depois, mais adiante, no versículo 56, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, ainda falando de comunhão.
Como o Pai, versículo 27, vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. A terceira palavra, viver para Ele. Primeira palavra, memória. Segunda palavra, comunhão. Terceira palavra, viver para Ele. Viver para Ele. Você está vivendo para quem? Está vivendo só para o trabalho? Está vivendo só para sobreviver? Viva para Ele. Vivamos para Ele. Você está vivendo só para produzir? Não deve ser isso. Nós devemos viver para Ele, para fazer memória das suas maravilhas, para estarmos em intimidade com Ele. E viver para Ele significa também viver para os outros. Porque não dá para receber a Eucaristia e ficar de braços cruzados. Eucaristia também é missão. Vai, ide. Santo Tomás de Aquino, falando a respeito da Eucaristia, nos ensina: ó admirável, ó precioso e admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda suavidade, que há de mais precioso neste banquete? Nele já não há mais carne de novilhos e cabritos, que nos é dada a comer, como na antiga lei, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que se dá a nós em alimento. Ele se dá a nós em alimento. E uma vez que nós somos alimentados, não é assim que acontece quando a gente está doente? A gente não come direito, não é assim? Mas quando nos alimentamos, nos tornamos fortalecidos, fortes. Para quê? Para continuar a nossa caminhada. Nós somos fortalecidos, meus irmãos, por Jesus na Eucaristia, para viver por Ele e viver para Ele. Ainda no Catecismo da Igreja Católica, no número 89, a união com Cristo se realiza no sacramento. Habilita-nos também a uma novidade, essa citação é da Sacramento Caritatis de Bento XVI, falando da união com Cristo e do serviço que devemos nos colocar. A união com Cristo, que se realiza no sacramento, habilita-nos também a uma novidade de relações sociais. A mística do sacramento tem um caráter social, porque a união com Cristo é, ao mesmo tempo, união com todos os outros, aos quais Ele se entrega. Eucaristia é também serviço. Nós estamos aqui, participando desta Eucaristia, honrando a nosso Senhor, fazendo memória das maravilhas dEle na nossa vida. Estamos aqui nesta Eucaristia, sim, para termos ainda mais comunhão com Ele, intimidade com Ele, mas também, ao comungá-lo, nos colocar a serviço. Tem alguém lá na sua casa que está precisando do seu serviço? Do seu testemunho de vida? Pois é, Eucaristia é compromisso também com a nossa sociedade. A nossa sociedade não precisa de homens santos? Sim ou não?
de mulheres santas? Lá na sua pastoral, não está precisando? Na sua paróquia? Mas também no seu trabalho? A Eucaristia, meus irmãos, não deve só dar aquela satisfação espiritual, aqueles arrepios espirituais, aquela sensação boa, ai como é bom estar na presença do Senhor. Mais ainda, deve nos comprometer com uma vida santa, com uma vida de serviço, de doação, de entrega. Você conhece algum santo, alguma santa que teve sombra e água fresca? Que comungava de Jesus e não tinha sofrimento? Conhece? E você quer ter, né? Quer receber Jesus? Ai, que beleza, que bênção. Não quer ter problemas, não tem jeito. Participemos, meus irmãos, da Eucaristia, com fervor, com alegria, fazendo memória da sua entrega, da sua paixão, fazendo memória do quanto Ele cuidou e cuida de nós. Peçamos a graça de estarmos cada vez mais íntimos dEle, mas também devemos, descruzar os nossos braços. Eucaristia é serviço, é doação, é testemunho para este mundo, carente ainda de Deus. Deus seja louvado, porque somos muitos aqui. Olha só o santuário, quase repleto, e uma multidão que está em casa. Pois é, ao sairmos daqui, testemunhemos Jesus Cristo. Antes ainda do encerramento da Santa Missa, nós faremos a procissão, e vai ser fora, pública, porque assim deve ser, assim devemos ser. Testemunhar Jesus para o mundo, em tantos lugares, nas ruas desse nosso Brasil. Depois você vai ver, nas notícias, tal cidade fez assim, tal cidade fez em tal lugar, assim. Manifestação pública de Jesus na Eucaristia. Nosso amor por Jesus na Eucaristia é assim. Nós vamos fazer não uma encenação. Viva Jesus, os cânticos que vão nos ajudar a honrar nosso Senhor. Tudo que faremos e tudo que estamos fazendo aqui, meus irmãos, deve ser para depois nós replicarmos no nosso dia a dia. Manifestar a nossa fé na Eucaristia, na enfermidade. Manifestar a nossa fé na Eucaristia lá no nosso trabalho, na situação de corrupção que possa surgir, você vive ali a honestidade. Na situação difícil aí nesse mundo de impureza, dá testemunho de que vale a pena ser casto, vale a pena ser puro, vale a pena ser santo. E tantas situações que nós seremos provados. Testemunhar para este mundo a Eucaristia. Testemunhar para este mundo. Manifestação pública. Publicamente, meus irmãos, nós faremos isso. E ao encerrar a Santa Missa, depois com a bênção do Santíssimo, nós seremos enviados. Agora você é o ostensório, você está aí com Jesus presente na Eucaristia, aí dentro de você, agora você sai também para este mundo, para testemunhar, publicamente. Eucaristia é serviço, Eucaristia é testemunho de Cristo. Quero convidar você a ficar de pé.
e faça a sua oração, façamos a nossa oração. Você pode? Levante seus braços, feche seus olhos um instante e reze ao Senhor com esta palavra primeiro, memória. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui fazendo memória da paixão do Senhor, da entrega do Senhor, do amor do Senhor por nós. Obrigado, Senhor. Nesta memória, neste memorial, nós estamos aqui, Senhor, para entoar o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, pelas maravilhas do Senhor em nossa vida. Obrigado, Senhor. Por isso, Senhor, que eu não participe, que nós não participemos mais da Eucaristia de qualquer forma, porque é memória do Teu sacrifício, da Tua entrega, do Teu amor por nós. Obrigado, Senhor. Vai dizendo, meu irmão, minha irmã, obrigado, Senhor. Nós Te damos graças, Senhor. Nós fazemos memória da entrega do Senhor, do amor do Senhor. Vai dizendo, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu amor que se expressa na Eucaristia. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos. Comunhão. Agradeça ao Senhor pela graça desta comunhão, desta união que você pode ter com Ele através da Eucaristia. Agradeça ao Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor é comunhão. E, Senhor, que eu esteja cada vez mais unido ao Senhor na Eucaristia. Por isso, Senhor, purifica-nos das nossas impurezas, para estarmos intimamente ligados com o Senhor. Comunhão, Senhor, é a nossa vocação, a intimidade contigo, a nossa união contigo. Nós queremos viver isso, sim, Senhor, lá na eternidade, mas desde já, Senhor, ajuda-nos a viver esta comunhão. Eucaristia é serviço. Peça a graça a nosso Senhor, então, de ser servidor, de ser presença de Deus, de Jesus. Vai dizendo ao Senhor, Senhor, que eu o sirva, que eu o ame, que eu o testemunho para este mundo. Eucaristia é serviço. Ajuda-me, Senhor, a não me acomodar, mas a testemunhar. Senhor, daqui a pouco, aqui, externamente, nós vamos honrá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, dizer o nosso viva ao Senhor na Eucaristia. Mas, Senhor, ajuda-nos também sairmos daqui e testemunhá-lo, e ser um ostensório vivo para este mundo, no serviço, no testemunho, na santidade, na castidade, para este mundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser Eucaristia, para este mundo. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Ajuda-nos, Senhor, a viver para o Senhor, a viver no Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos. Entoemos o nosso louvor ao Senhor. Se você reza assim, reza, solta a sua voz no Espírito, honrando o Senhor na Eucaristia, buscando a comunhão com Ele. Solta a sua voz, reze, com o coração, com a alma. Memória, comunhão, serviço.
Obrigado, Senhor, por nos amar novamente, por derramar o seu amor sobre todos nós. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, por estar presente aqui, nos amando novamente, nos ressuscitando, curando as nossas doenças do corpo, da alma. Obrigado, Senhor. Desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração. Eu quisera esta noite e dia aos teus pés em humilde oração. Desejo de ver-te adorado. Desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração. Eu quisera essa noite e dia aos teus pés em humilde oração. Obrigado, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais com o Senhor. Aos teus pés em humilde oração. Adorar o Senhor, amar o Senhor, fazer memória das suas maravilhas, buscar cada vez mais a comunhão com Ele e, adorando-o aqui, servi-lo nos nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o poder. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.